A bola de neve. Anita acordou, saltou da cama e correu a espreitar pela janela como sempre fazia. Ui, que frio! Exclamou ela por detrás das vidraças das janelas. Nem necessitava de abrir a janela para saber que estava um frio glacial naquele inverno que teimava em bater recordes de temperaturas negativas. Ela bem ouvira na televisão o noticiário e vira as imagens do Alentejo com muitas das suas cidades e vilas a se depararem com um fenómeno nunca imaginado. Estava a nevar. A nevar no Alentejo. Imaginem. Realmente o tempo endoidou de vez. Neve em locais que nunca tiveram o prazer de sentir um único, minúsculo floquinho de neve. Bem me poderia beliscar para ver se estou acordada, sonhando, ou é tudo real. Não estou de férias e não vou à escola. Não porque esteja matando aula, fazendo gazeta. Não vou porque não há escola. Se bem que não sou a única. Papai e mamãe também não estão de férias e também ficam em casa. Antes, logo da manhã, era uma correria. Tomavam o café da manhã às pressas. Papai seguia para o seu emprego. Mamãe pegava em mim num ano e ia levar-nos à escola. Depois ia também para o seu emprego. Agora ficar em casa, agarrados cada qual ao seu computador e trabalham em casa. Ficam em casa. Chamam-lhe teletrabalho. O humano também fica em casa. E é como se estivéssemos numa prisão. Ninguém pode sair de casa. Cogitava Anita. Anita, passados aqueles primeiros momentos de um novo dia, lá foi tratada a higiene pessoal, vestiu-se e dirigiu-se à cozinha, onde tomou o café da manhã na versão abrasileirada. No português de Portugal, é o tradicionalíssimo pequeno almoço. Depois, em mais um dia de confinamento, ela viajou até à sala de jantar. Nestes novos tempos era assim. Até poderia dizer que estava mais viajada do que nunca. E era verdade. Nunca viajara tanto. Da sala de estar para a cozinha, da cozinha para o pequeno quintal anexo à casa, deste para o quarto, do quarto para o banheiro e deste novamente até à sala.
pelo meio umas quantas viagens até à Marquise, e isto ainda o dia não ia a meio. Um velho amigo teve o condão de arrancá-la momentaneamente de suas viagens. Lá está, continuava a receber visitas dos amigos pelo seu computador, visitas virtuais, mas continuava a visitar e ser visitada. Olá, Anita, então como vais? Meu amigo, como é que queres que vá aqui, nesta prisão? Ah, não me digas que estás assim tão deprimida. Anita, estás muito enganada. Muito enganada como a grande maioria das pessoas. Oh, se não a maioria, pelo menos uma grande parte delas. Acho que ainda não entenderam o verdadeiro significado da palavra confinamento. Confinamento não é uma prisão, é estar a salvo. Até podes ter razão, mas eu continuo a achar uma grande seca. Comecei a fazer um diário da quarentena a partir de março do ano passado, quando pensava que isto era coisa para durar uns 2, 3 meses no máximo. Meu Deus, como sou inocente. Comecei a escrever os meus pensamentos durante esse primeiro confinamento e desde então nunca mais parei. E a que conclusões chegaste? Bom, agora que já se completou quase um ano sobre estas primeiras notas, já posso partilhar contigo alguns dos meus desabafos do dia a dia. Chuta, sou um ouvinte atento. Para começar, cheguei à conclusão que o ser humano é claramente um ser social, extremamente dependente daqueles que estão à sua volta, ainda que isso nos custa admitir. Até para mim, que me considero uma introvertida assumidíssima, já acho demasiado tempo para estar sem pessoas à minha volta. É claro que as da minha família não contam. Coitados, já não me devem poder aturar. Assim como eu os não posso aturar. Esse é outro erro que muitas pessoas estão cometendo. Por mais que teimem em fechar os olhos e inventar desculpas, o confinamento não afeta as relações familiares. Meu amigo, isso pode ser o teu ponto de vista, mas estás muito desatualizado. Durante a pandemia, todos reavaliámos as nossas relações, as familiares, as de amizade e as amorosas. A nossa interação com os outros neste período inevitavelmente alterou-se. Hoje comunicamos apenas e só, quase totalmente, pelas redes sociais, o que naturalmente afetou a forma como nos relacionamos com os outros. Aproximou-nos mais de umas pessoas, afastou-nos mais de outras. O confinamento não afasta ninguém. Experimenta ver o confinamento com outros olhos. Não como uma coisa terrível, mas como algo necessário e que nos dá proteção. De um modo geral, ele contribui para que pudéssemos dar mais valor às pessoas. Ele contribuiu para que pudéssemos dar mais valor às pessoas. Aquelas que verdadeiramente entraram na nossa vida e ficaram. As que estão para ficar na nossa vida, para valorizar a nossa vida, as que vieram para somar. Um casal que se separa no confinamento é porque já não existe amor entre eles. Ou talvez nem nunca tivesse existido o verdadeiro amor entre si. E já não existia há muito antes da pandemia. O amor, se chegou a existir, se extinguiu. Não foi agora no decorrer da pandemia. Quem se comporta com mais irritabilidade e conflituosamente em confinamento é porque já era irritável e conflituoso antes do confinamento. O que faz surgir conflitos é a irritabilidade, a falta do amor, a deselegância, o egoísmo. Bom, talvez tenhas razão. Apesar de discordar um pouco dessa tua forma de encarar o confinamento, tenho de admitir que nos superamos. Temos uma capacidade de adaptação e resiliência muito maior do que imaginávamos. Não só superamos o primeiro confinamento, como estamos agora a lidar com um segundo,
muito pior que o primeiro. Bom, dizem mesmo que já estamos na terceira vaga da pandemia, com todas as exigências e desafios que ela nos exige, obviamente, mas sempre com as ferramentas necessárias para aguentá-la, por muito difícil que seja. E temos que nos lembrar de que apenas estamos a sofrer as consequências dos nossos erros. Achas mesmo que são erros nossos? Serão erros, mas dos outros. Tudo isso começou com uma pequena e insignificante bolinha de neve, lá longe, algures no meio da China, numa cidade chamada Wuhan. E ela começou a rolar montanha abaixo pelo mundo, primeiro de mansinho, muito lentamente, aos poucos foi ganhando velocidade e, acima de tudo, corpo. Tornou-se gigantesca e já matou milhões de seres humanos. Por vezes chega-me a me perguntar se no final estaremos vivos. Quantos sobreviverão? Bem sei que já está aí a vacina. Não uma, várias. Mas não sei se viste hoje um noticiário na televisão. Um médico avisou que mesmo depois de todo o mundo vacinado, ainda teremos de manter as máscaras, o distanciamento social, porque as vacinas não são totalmente infalíveis. Dizem que a sua eficácia é comprovadamente elevada, mas sempre poderá haver um ou outro de nós em que, apesar da vacina, seja contaminado pelo vírus, ainda que provavelmente, caso seja assintomático, ou seja, podemos ficar doentes, mas sem efeitos para nós. Contudo, seremos focos de contaminação para os outros. E depois há as mutações do vírus e não se sabe bem até que ponto a vacina será eficaz contra essas novas faces dele. E ainda ouvimos o médico dizer que não sabem bem por quanto tempo a vacina nos manterá imunes. Meu Deus, parece que afinal não sabem nada. Qual o nosso futuro? Temos de confiar em Deus? Continuas a acreditar que Deus é a solução para todos os nossos problemas? É claro que não. Há muitos problemas que teremos de ser nós a solucionar, porque fomos nós a causá-los. Agora o que eu te garanto é que com Deus do nosso lado, a caminhada é bem mais suave. O que eu sei é que Portugal, que passou pela primeira fase da pandemia, como exemplo para o mundo pelo sucesso e eficácia das medidas adotadas do confinamento, agora está no topo dos piores nesta terceira fase. Porquê? Pela desobediência? Pela forma anárquica como se geriu a pandemia, em especial o desconfinamento, referente ao primeiro? Se em março tudo foi planeado e bem planeado, se falou a uma só voz, houve unanimidade entre a oposição e o governo, e a situação foi perfeitamente explicada ao Zé Povinho, depois de tudo foi diferente. As regras que eram claras e para todos deixaram de o ser. A vaidade de podermos ter em Portugal de novo a Fórmula 1 levou a abrir exceções. Em setembro e depois em outubro, quando a situação já apontava para um aumento dos casos de contaminação e de mortes, por motivos políticos, se permitiram festas e congressos de certos partidos políticos, porque o governo necessitava que esses partidos viabilizassem a aprovação do orçamento do Estado. No Natal, os alemães viram a sua chanceler ditar medidas de confinamento muito duras, afirmando que era um mal necessário para que a população tivesse outros natais se este não fosse o último. Por cá, o governo não quis melindrar o povo, sabendo que os portugueses mantêm uma grande tradição de reuniões familiares no período natalino. Depois, quando as medidas se tornaram mais drásticas, muitos tiveram relutância em aceitá-las e cumprir. Por outro lado, a crise económica que se instalou provocou um grande número de despedimentos que levaram muitas famílias que viviam com dificuldades, mas mantinham-se estruturadas, tinham capacidade de resistir às adversidades, a ficarem sem alternativas, muitas mesmo a passarem fome. Algumas perderam suas casas e há quem vive em situações desesperadas. E a juntar a tudo isso,
junto-se a incapacidade de se voltarem para Deus, a falta de Deus em suas vidas. Há mesmo quem acuse Deus por este mal que nos entrou derrompante, portas dentro, sem se fazer anunciar, sem pedir permissão. Será que esta pandemia não é um castigo de Deus? Olha, Anita, esta pandemia é tudo, menos um castigo de Deus. Desculpa parecer repetitivo, mas ela é unicamente culpa nossa, é responsabilidade nossa. Não adianta tentar arranjar bodes expiatórios. Assumamos a nossa responsabilidade. Meu amigo, fala por ti. Eu não fui perdida nem achada no surgir desta maldita pandemia. Não foste? Se calhar foste. Apenas não te apercebeste de o ser. Poderia enumerar 1001 razões que refletem com clareza o nosso egoísmo. A falta de tempo de que nos queixávamos, falta de tempo dos pais para com os filhos, falta de tempo e de paciência dos filhos para com os pais, a forma como os idosos eram deixados na mais completa das solidões, sem que ao menos tivéssemos a coragem de parar um pouco para pensar. As nossas carreiras profissionais, políticas e outras se sobrepunham a tudo. Até mesmo dentro das igrejas isso era notório. Ora, a pandemia permitiu que viesse este confinamento que nos obrigou a ter tempo de sobra. Alguns netos que agora se lamentam de não poderem abraçar os avós antes, quantas vezes perante o incentivo da mãe ou do pai, então, não dás um abraço, um beijo aos avós? Recebiam como resposta um encolher de ombros e para dentro, por vezes até para fora, esses netinhos pensavam: ah, os avós são tão chatos. Sim, até podes ter razão, mas isso não significa que sejamos responsáveis pelo nascimento desta pandemia. Desta e das outras. Somos responsáveis, sim. E espero que tenhamos aprendido a lição. Ou então, talvez amanhã tenhamos de enfrentar uma pandemia ainda maior. É que esta pandemia estava anunciada há muito tempo. Só não ligámos aos sinais. E disso, Deus não tem culpa. Só nós somos responsáveis. Anunciada como? Tenho um amigo meu que é licenciado em Biologia. Ele, desde aquela crise ou mini-crise de 2009, me vinha dizendo que nós estávamos caminhando por uma situação destas. Em especial, a quando da estreia do filme Contágio. Olha, eu ainda não vi esse filme. E acho que na altura não teve assim tanto sucesso. Agora, depois da pandemia, muita gente acabou por vê-lo. É verdade, o filme só agora se tornou um grande êxito. No entanto, por agora a situação não tem nada a ver com filmes. O que enfrentamos é real, não qualquer roteiro cinematográfico. Eu entendo que neste momento o mais importante é salvar vidas. E para as salvarmos temos de cumprir as regras do distanciamento social em vigor neste estado de emergência. O coronavírus todos os dias mata muitos portugueses e muitos europeus, muita gente em todo o mundo. Não há meio de vermos a luz no fim do túnel. Contudo, não podemos deixar de repensar as nossas atitudes. Esta pandemia se deve não a um castigo de Deus, mas à desobediência humana, ao profundo desrespeito pela natureza. A natureza que era perfeita tal como Deus a criou. E devemos incluir também o próprio desrespeito pelo ser humano. Afinal, nós fazemos parte da natureza. O que vemos é os governos e muitas autoridades mundiais terem ignorado durante muitos anos os constantes alertas dos cientistas, em especial os epidemiologistas. E não é apenas no campo climático que são uma grave ameaça. Apenas neste momento são menos visíveis que esta pandemia, mas podem ter a certeza que lá chegaremos. Será que vamos viver em permanente sobressalto, tentando sobreviver às várias pandemias, aos efeitos nocivos das alterações climáticas? Se não mudarmos os nossos comportamentos, vamos sim. Se voltarmos atrás ao ano de 2009, houve vários cientistas que, após o eclodir desse surto da chamada gripe suína,
alertaram para a iminência de uma grave pandemia que viria depois. Na verdade, esse surto chegou a assustar até os políticos. No entanto, embora grave, o mundo conseguiu controlá-la relativamente bem. Pelo menos conseguiu-se evitar os confinamentos. Numa reunião em que participou esse meu amigo, na altura um dos governantes disse para ele: "Como vê, dominamos a situação, sem os alarmismos que você vaticinou. Não vivemos na Idade Média. Hoje a ciência está muito evoluída. Somos capazes de dominar qualquer surto pandémico." Ao que o meu amigo respondeu: "Estão enganados. Outras virão, mais graves. É apenas uma questão de tempo. A não ser que mudem vossos comportamentos, mudem as políticas e passem a respeitar a natureza." Infelizmente, esse meu amigo tinha razão e o tempo tratou de lhe dar. Se houve todos esses alertas, porque não agiram de modo a evitar esta pandemia? Porque somos egoístas e não passamos de uns vaidosos e convencidos. Pensamos que dominamos o mundo e tudo, inclusivamente a própria natureza. O cientista norte-americano Ian Lipkin, que já era diretor do Centro para a Infecção e Imunidade e ainda continua no cargo, foi uma das vozes que se levantaram em defesa do respeito pela natureza. Ele insistiu intensamente para as consequências desse desrespeito, que levaria a 3 possíveis focos capazes de fazer desencadear uma grave pandemia, suficiente para fazer paralisar o mundo. Uma delas era aquela que em princípio esteve na origem desta pandemia. A China permitiu agora, finalmente, a entrada dos inspectores internacionais, e eles ainda não conseguiram encontrar onde esteve a origem da pandemia. No entanto, concluíram que não foi num laboratório, nem de forma intencional nem acidental. Mente. Reina a confusão. Há apenas 4 dias atrás, a OMS vinha declarar que havia fortes indícios do epicentro da pandemia ter ocorrido no mercado do Wuhan. Depois, anteontem, vieram declarar o contrário. Agora, dizem que não existem as evidências suficientes para concluir que a origem tenha sido no mercado do Wuhan. Apontam como causa a origem animal. Identificaram uma colónia local de morcegos, mas não conseguiram garantir que tenha sido através deles. O contágio pode ter ocorrido através de outro animal, tendo o vírus transitado dos morcegos para esse intermediário que o transferiu para o homem. Enfim, muito confuso, e acredito que eles não sabem nada. Anita, isso é o menos importante. Voltando aos alertas dos cientistas, um deles era o perigo que vinha pelo crescente aumento do consumo de animais silvestres na alimentação humana. Ian Lipkin esteve na China e alertou as autoridades chinesas para esse potencial foco. E recentemente esteve junto às autoridades chinesas fazendo essa cobrança. Tenho-vos dito que não podem permitir esses mercados onde vendem e se consomem todos os tipos de animais silvestres. Só agora, depois do surto pandémico, a China fechou o mercado. No entanto, em muitos outros locais, noutras cidades chinesas, esse tipo de mercados continua a funcionar. Meu amigo, não há dúvida de que os chineses são os grandes culpados desta pandemia. Achas? Tens a certeza? Não nega a responsabilidade dos chineses. Agora eu me preocupo em ler a Bíblia e tenho de relembrar o episódio em que a mulher pecadora estava ameaçada da população que exigia o seu apedrejamento. Era a lei que fez Jesus. Não podia contrariar a lei estabelecida por Deus, mas resolveu que a justa punição dela deveria ser efetuada por quem fosse perfeito, limpo, totalmente isento de pecado. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Anita, qual foi o resultado? Sabes? Quem não sabe. Todos foram embora. Todos tinham pecados em cima de si. Jesus acabou perguntando para a mulher onde estavam os seus acusadores. Depois mandou-a embora e disse-lhe que não voltasse a pecar. Mas o que é que isso tem a ver com a pandemia e os chineses? Tudo! Nós acusamos os chineses e outros povos asiáticos de serem capazes de comer tudo, nomeadamente os animais silvestres. Mas olha que não é apenas uma prática dos chineses.
Em Portugal, se fores dar uma volta por muitas povoações rurais, irás encontrar quem caça animais silvestres para comer como um bom petisco, desde cobras a ouriços cacheiro, e isso é prática comum em quase todo o mundo. No Brasil, também irás encontrar caçadores que apanham animais silvestres, pacas, porcos do mato, mesmo macacos e outros. Em todo o mundo, uns mais, outros menos, mas em todo o mundo, em todos os países se observa a mesma prática. Amiga Anita, não é apenas a China a consumir carne silvestre. Lá está, quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Não tinha pensado nisso. Esses animais são portadores de várias doenças e muitos vírus que desse modo entram em contato com o homem. Por outro lado, o crescente aumento da densidade populacional está fazendo crescer as cidades para território que é habitat desses animais silvestres. Muitas cidades, por via do egoísmo humano, da ganância, estão crescendo sem um planejamento de cuidado e criterioso, sem terem atenção o cuidado em manter as matas e floresta, o habitat desses animais. E não o fazem porque isso iria aumentar os custos e o que pretendem é garantir o máximo de lucros com o mínimo de investimento, ainda que tenham de violar as leis da natureza e quase sempre as outras leis. É por isso que cada vez mais, um pouco por todo o lado, encontramos animais silvestres e outros nas grandes cidades, e com eles, os humanos, contatam com os vírus de que eles são portadores. Realmente é complicado. Com tudo isso, advém a poluição que o homem está produzindo, porque as fábricas não querem gastar dinheiro com os sistemas anti-poluição, ainda que sejam obrigadas a instalá-los por lei. E quem tem o dever de fiscalizar, obrigar a cumprir a lei, por terem os chamados rabos presos, por via de suas próprias conveniências, e as dívidas aos empresários donos dessas fábricas, por favores prestados, acabam fechando os olhos e permitindo certa onda de impunidade. A aposta deplorável na criação em massa de animais para consumo humano tem provocado o agravamento do desmatamento massivo e a consequente destruição do habitat natural das populações de animais selvagens que são empurrados para as cidades e para cada vez mais frequente contato com os humanos. Olha, sabes, isso é muito sério, só que nos passa despercebido. Agora que o focaste, eu fiquei apreensiva. Nem sequer me tinha percebido que a situação era tão grave. Mas é, e ainda tem mais. Na ânsia e ambição desmedida de ganhar cada vez mais lucros, os grandes aviários, ou frigoríficos, como dizem no Brasil, apostam no uso indiscriminado de antibióticos para garantir um crescimento rapidíssimo das aves. Um frango que antigamente levaria pelo menos uns 3 meses a ficar pronto, hoje, em poucos dias, após o nascimento, está criado apto para ser abatido. Desse modo, os já de si problemáticos ciclos virais e outros agentes patogénicos de origem animal que se desenvolvem nos aviários ou em grandes rebanhos ou manadas aumentam a imensa capacidade de serem gerados novos vírus através de múltiplas recombinações. E cada vez mais eles desenvolvem eficiente capacidade de operar mutações, adquirem resistência aos antibióticos. Isso não é segredo nenhum. Está amplamente alertado por muitos cientistas. O uso desses antibióticos promotores do rápido crescimento proporcionou o surgimento de bactérias e vírus cada vez mais resistentes, colocando em risco a saúde desses animais e dos próprios humanos. Não vale a pena fecharmos os olhos e fingir que o problema não é nosso. Não é apenas na Amazónia que se está a destruir a floresta. Em Portugal sucede o mesmo, com as dragagens no Rio Sado, o cada vez maior número de olivais intensivos, o projeto do aeroporto do Montijo e a prospecção de petróleo em Algesur. São apenas alguns exemplos. Há muito mais. Agora fiquei mesmo preocupada. Infelizmente os políticos têm resolvido as crises sempre da mesma forma, à custa dos mais pobres e desprotegidos, que sempre são quem acaba por pagar as crises através de severos e indignos programas de austeridade,
Há que mudar de atitude, é necessário total empenhamento de todos na defesa do meio ambiente e no combate às alterações climáticas. Todos terão de cumprir efetivamente e se empenhar em garantir o respeito pela natureza, em manter o seu perfeito equilíbrio com que foi criada por Deus. A pandemia irá passar, como passaram outras no passado, mas ficará uma nova crise, que perdurará por muito tempo. E se nada for feito no amanhã breve, irá surgir uma nova pandemia, provavelmente mais gravosa, contagiosa e mortífera. É necessário garantir dignas condições de vida para todos, por forma a que estejamos mais preparados para evitar o surgimento de novas pandemias. E se tal não for possível, pelo menos tenhamos um SNS, Serviço Nacional de Saúde, equivalente ao SUS no Brasil, capaz de lidar com elas. Acima de tudo, é necessário garantir a proteção da natureza. Agora entendi. Sim, Anita, então, ainda pensas que Deus é o culpado desta pandemia? Que foi castigo de Deus? Acredita que não foi, é apenas culpa nossa. Deus apenas o permitiu para que nós possamos tomar consciência e arrepiar caminho enquanto ainda o podemos fazer. Meu amigo, aceito que tenhas razão, apesar de ainda não ter percebido muito bem isso de Deus. Quem é Deus? Deus existe realmente? Para mim ainda é muito confuso. Tem calma. Isso fica para a próxima lição.